De tempos em tempos surgem alguns termos que se tornam modinha, e as pessoas repetem de maneira nauseante esse termo. E um deles, que eu passei a odiar, é cortina de fumaça. As pessoas usam esse termo indiscriminadamente para tudo, na verdade. Se você tem lá, por exemplo, uma fala do Bolsonaro sobre ditadura, as pessoas vêm aqui, isso é cortina de fumaça. Tem uma fala da Damares sobre direitos humanos, ou uma fala do Weintraub sobre educação, e todo mundo diz que é cortina de fumaça. Quando, no final das contas, como eu já mostrei aqui em outros vídeos, na minha visão pelo menos, isso não é cortina de fumaça, isso é a essência ideológica desse governo. Muito do que eles dizem, mesmo se for para despistar de fato de outros problemas para essas questões ideológicas, isso foi o que elegeu o governo. Então não é cortina de fumaça necessariamente, porque é o que sustenta, é a base de suporte do eleitorado e dos apoiadores do Bolsonaro. Então eu tenho muito cuidado para usar esse termo, embora ontem a gente tenha visto de fato uma cortina de fumaça que foi a cena constrangedora do humorista carioca indo de manhã falar com os jornalistas. Se vocês viram essa cena, gente, é assim realmente vergonha alheia ali. Você tem os jornalistas e os bolsonaristas esperando o presidente, que é o que ele faz toda manhã, parar lá para falar com os jornalistas, e quem aparece em vez do Bolsonaro é o carioca fantasiado de presidente. E ele tenta entregar bananas para os jornalistas. E ele pergunta, né, tem alguma pergunta, e os jornalistas, obviamente, constrangidos e ofendidos com razão, não fazem pergunta nenhuma. Vou fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Dá um furo aí, carioca. Oi? Foi o presidente Bolsonaro que... Não vem com esse papo, não. Foi ideia minha. Ele tá junto com a banana do presidente. Isso aqui se chama humorista, entendeu? Qual é a próxima pergunta? Próxima pergunta. Não tem pergunta. Ninguém tem pergunta? Eles estão calados. Você tem usado bem essa banana? Olha, eu não vou dizer isso pra você. Daqui a pouco vamos me chamar de misógino ainda. Tá? Não tem pergunta, não? Vai, calou, pô? O que houve? Aqui é o presidente fake, pô. Aproveita. O próprio presidente Aproveita que o presidente é fake, pô. Não, Fica quieto aí. Quero falar sobre o O que é PIB? Paulo Guedes. Posso piranga. Outra pergunta. E depois disso, quando vê que a piada não funciona, como não deu certo o negócio, como foi realmente tosco, o Bolsonaro, o tosco, aparece. O verdadeiro Bolsonaro tosco. Ele aparece e daí ele vai falar com os jornalistas fazem pergunta para ele e quem responde é o humorista, quem responde é o carioca, e os jornalistas vão embora. Dão as costas e vão embora e se recusam a perguntar pro comediante. E por que isso especificamente é uma clara cortina de fumaça? Porque saíram os índices econômicos do Brasil e o crescimento pífio, ridículo do PIB, do Produto Interno Bruto, que cresceu 1,1%. Bem abaixo do que era previsto, do que era esperado. Então, para não ter que confrontar com esse resultado ridículo da economia, dólar disparando, dólar passando de 4,50, o Bolsonaro leva esse comediante junto com ele e foge dessas perguntas, se esquiva dessas perguntas. Isso sim é uma cortina de fumaça. Isso sim é um modo claro para o Bolsonaro fugir da responsabilidade dele de dar satisfação para a imprensa sobre o mau desempenho da economia. Porque ele vai lá e põe uma equipe econômica, com o Paulo Guedes encabeçando essa equipe, com propostas liberais, segundo o Bolsonaro e o Paulo Guedes, para desburocratizar, para desestatizar, para privatizar empresas, na convicção de que isso aqui seria a economia brasileira, e os resultados não são esses. Os resultados são bem abaixo disso, na verdade, e decepcionantes. Tem visto, na verdade, como eu disse em relação ao dólar, o mais alto valor do dólar e do euro da história. Pessoas quiseram derrubar a Dilma por causa da economia, muitos alegando que o dólar alto prejudicava a vida dessa classe média alienada brasileira, e agora você tem índices péssimos, e mesmo assim essa classe média está quietinha agora. Embora já comece a ver a insatisfação de empresários do agronegócio que não estão obtendo os resultados que eles esperavam ao investirem, ao acreditarem no Bolsonaro. Então isso sim é uma cortina de fumaça.
Não quando o Bolsonaro fala de golpe militar, não quando os filhos dele propagam um novo AI-5, isso não é cortina de fumaça, isso é o que eles querem de fato. Esse é o propósito deles. Então eu quero refletir junto com vocês aqui sobre alguns pontos dessa cena patética de ontem, patética. O primeiro tem a ver com humor, tem a ver com para que serve o humor. Na verdade, seria difícil dar uma definição de qual é a serventia do humor, além de nos fazer rir. É para isso que serve o humor. E o humor, ele pode ser tanto crítico das instituições, pode ser tanto crítico dos poderosos, e muitas vezes faz isso, a sátira, a caricatura, ridicularizar os poderosos, ridicularizar o presidente. Mas muitas vezes também o humor, ele é uma reprodução de preconceitos culturais. Ajuda, contribui para manter preconceitos. E isso também é feito historicamente. Piadas contra minorias, contra grupos fragilizados. Então isso é feito. O humor ele não é especificamente um ataque aos poderosos, pode ser, mas também pode reforçar o poder. Também pode ser um braço do poder, como a gente viu nesse caso com o Carioca. Você tem ali um comediante que está a serviço do poder, atuando para constranger a imprensa, atuando para proteger o presidente de perguntas embaraçosas. Que é um papel que esses humoristas fazem no Pânico também. Você tem ali no Pânico, no Jovem Pan, um grupo de humoristas que são conservadores, que são reacionários e que atuam para proteger esse estado de coisas. Gentili também. Embora o Danilo Gentili já não apoie mais o presidente, ele ainda é um representante dessa estrutura de poder que oprime certos grupos. Que humilha mulheres, que humilha negros, que humilha homossexuais. E o humor se presta também a isso. Embora a gente possa criticar como a gente faz. Então essa é a primeira coisa, esse é o primeiro ponto. Vendo o humorista se prestando o papel de bobo da corte. E aqui é um bom exemplo disso, né? Quando você pensa nos aristocratas que tinham lá um palhaço oficial para entreter a corte. Foi o que o Carioca fez. Papel de bobo da corte. Proteger o presidente e entreter a corte. O segundo aspecto para ser analisado foi, como eu disse, o constrangimento da imprensa. A humilhação da profissão de jornalista. Pessoas que estão lá trabalhando para informar a população brasileira, para confrontar também o presidente e fazer perguntas difíceis ao presidente, para que ele possa se explicar em relação ao mau desempenho da economia, e eles são humilhados lá. Porque a intenção era essa, é humilhar a imprensa, é constranger a imprensa. E esse é um papel também que o Bolsonaro tem desempenhado há muito tempo, de atacar a imprensa, jornalistas, as milícias bolsonaristas também fazem isso. Até ontem foi revelado na CPMI do Fake News que uma página bolsonarista de ataques virtuais e criação de fake news partia do gabinete do Eduardo Bolsonaro, do filho do presidente. Então você tem uma máquina bolsonarista para atacar jornalistas, para atacar figuras de oposição, uma verdadeira empresa interna ali, um verdadeiro esquadrão interno dentro do governo para a destruição de reputações. E isso inclui também a imprensa. Isso também inclui jornalistas, como fizeram, por exemplo, recentemente agora com a Patrícia Campos Melo e com a Vera Magalhães. Milícias bolsonaristas pagas com dinheiro público para a destruição de reputação de jornalistas. Então isso é sistemático. E nesse sentido eu vejo que o Bolsonaro reproduz muito o Trump. O ataque que o Trump faz diretamente a jornalistas e à imprensa. Então a intenção é clara. E isso não é cortina de fumaça. Levar o Carioca lá para fazer esse papel de ridículo, protegendo o presidente, isso foi uma cortina de fumaça para que o presidente não confrontasse as perguntas difíceis. Atacar a imprensa não é cortina de fumaça. Atacar a imprensa é um método bolsonarista para a destruição de qualquer indivíduo ou órgão ou instituição que queira fiscalizar as merdas que ele faz. Eu quero ler para vocês aqui uma thread de ontem do Igor Melo. Ele é um jornalista e ele explica aqui a posição dele sobre essa situação a qual os jornalistas são impostos nessa manhã, quando eles ficam esperando o Bolsonaro lá, que chama o cercadinho de jornalistas. Então diz o seguinte, aqui, ó. Respeito os colegas que estão defendendo o cercadinho da presidência, mas acho que isso é um profundo equívoco. O maior poder que o jornalismo profissional tem é fazer a agenda e pautar o debate público. Essa situação é materialização da erosão desse poder. Desde que se consolidou como favorito na eleição de 2018, Jair Bolsonaro adotou a estratégia de não falar com jornalistas. Não me refiro só a entrevistas. Todo candidato mantém uma equipe para responder demandas de imprensa, mas a de Bolsonaro nem sequer respondia. Isso gerou uma contradição. Havia muita demanda por Bolsonaro, mas pouquíssimo acesso a ele. Por vários fatores, que vão de interesse jornalístico à cobrança por audiência. As redações deram um jeito de ter Bolsonaro falando mesmo assim. Sem que a gente percebesse, na pauta diária da campanha, em todas as grandes redações, de repente havia tarefa de monitorar Twitter ou acompanhar live.
Todos, do Jornal Nacional ao site independente, passaram a meramente reproduzir o que o candidato falava. Nem todo mundo sabe, mas o papel de um repórter em uma entrevista coletiva é muito mais do que reproduzir o que a autoridade fala. É questionar e fazer uma mediação crítica daquele discurso. Qualquer que seja o entrevistado, isso se perdeu. O cercadinho em Brasília funciona da mesma forma. Bolsonaro fala o que quer, quando quer, do jeito que quer. Não há mediação nenhuma ali, já que tudo faz parte dessa mesma estratégia de acabar com a mediação. Soma-se a isso a situação de exposição e desrespeito aos profissionais. Não ficar no cercadinho não significa não cobrir o governo, até porque dali sai muito pouco além de jornalismo declaratório. Significa estabelecer limites. E aqui o Igor esclarece muito bem o que acontece ali, a dinâmica que se dá ali. O Bolsonaro, ele não quer ser confrontado, justamente porque ele é um completo inepto, ele mal sabe se articular, ele mal sabe explicar o que ele quer. Basta lembrar na campanha eleitoral, quando perguntado sobre economia, ele dizia que não entendia de economia, quem cuidaria disso seria o Paulo Guedes. Ele se imiscuía, ele se desatribuía o papel de alguém que deveria, pelo menos minimamente, entender de um assunto para poder gerir um país, para poder administrar um país. Então ele transferia a responsabilidade. Quem cuida disso é outra pessoa. Então, em muitas dessas coletivas, vou botar entre aspas aqui, que ele dá de manhã para os jornalistas, ele simplesmente vomita um monte de merda ali, que depois preenche as manchetes dos jornais e é reverberado nas redes sociais. Então não há esse confronto, porque se ele é confrontado, ele foge. E ele já fez isso anteriormente. Quando ele é posto contra a parede, ele vai embora. Ele abandona a entrevista e vai embora. E ele usa as redes sociais, as lives e o Twitter dele como forma de comunicação direta com as pessoas, para não ter que passar pelo filtro do jornalista, para não ser confrontado pelos jornalistas. E isso quem faz, como eu disse, é o Trump. Ele está reproduzindo aqui uma estratégia trumpista, bastante evidente. O Trump também fazia isso. O Trump, quando queria comunicar alguma coisa, ele usava o Twitter e a imprensa norte-americana reproduzia o Twitter. E vale lembrar aqui que o Trump, ao contrário do Bolsonaro, ele é alguém que entende muito bem a comunicação. Ele entende muito bem como usar a imprensa. E ele fazia isso há décadas. Então ele é alguém que compreendia esse poder tanto do absurdo quanto dessa desinformação que ele propaga. E o Bolsonaro tenta reproduzir isso da maneira dele, tupiniquim dele, mas tenta reproduzir isso. Então é um modo que eles encontraram para cortar o intermediário. Não falo com a imprensa mais, a imprensa que reproduz aquilo que eu disse por aí, aquilo que eu disse na live, aquilo que eu disse no Twitter. E essas coletivas de manhã servem mais para constranger a imprensa, mais para atacar jornalistas do que de fato para responder perguntas complicadas, porque ele evita isso. E desacreditar a imprensa, destruir a imprensa livre, parece ser uma das propostas importantes para o Bolsonaro, que tem esse perfil autoritário e que não quer ser confrontado. E além disso, tem mais um outro aspecto que é importante também pensar em relação ao comediante nesse cenário, levar um comediante para constranger a imprensa e para representar o presidente. Isso é, mais uma vez, a falta de noção da dignidade do cargo que o Bolsonaro ocupa. Ele é um presidente indigno, ele não compreende a liturgia do cargo, ele não compreende aquilo que representa ser um presidente. Ele desrespeita o cargo, ele constantemente quebra o decoro. Quebra o decoro quando compartilha uma imagem de um carnaval com golden shower, quebra o decoro quando ele vai lá e insulta um jornalista, ele diz que ele tem cara de um homossexual terrível, quebra o decoro quando vai lá e fala do furo da jornalista. Ele é alguém que constantemente quebra essa imagem que a gente deveria ter de um presidente, que tem uma pompa, que tem uma aura de autoridade, que tem uma aura de respeito. E o Bolsonaro rompe essa quarta parede e age como um pateta, age como um palhaço, age como um comediante. Então não há distinção na visão do eleitor do Bolsonaro entre o Bolsonaro e o Carioca, porque os dois se comportam como o bobo da corte. Você tem um presidente ou o reizinho que se comporta como um palhaço, como o tiozão do pavê. E isso é uma quebra da liturgia. Isso mina a autoridade do presidente na visão de quem não é bolsonarista. Porque quem é bolsonarista bate palma, aplaude, muge, mas quem não é bolsonarista olha isso com horror e com desprezo e com repugnância, porque isso aí é um desrespeito ao cargo para o qual ele foi eleito. Ele não foi eleito presidente para fazer piada, ele foi eleito para governar o país e melhorar a vida para todos os brasileiros, não apenas para os bolsonaristas, coisa que ele não é capaz de fazer. Quando, por exemplo, ele escolhe uma equipe econômica com base numa visão de que a gente vai aumentar o bolo para depois dividir o bolo, que essa é a visão dos liberais, a gente aumenta o bolo econômico e depois a gente divide para as pessoas, quando ele não consegue nem fazer isso, nem aumentar o bolo, e muito menos redistribuir esse bolo depois, porque essa é uma bobagem liberal também que nenhum governo liberal faz. Geralmente o bolo cresce e a fatia minúscula da elite abocanha boa parte do bolo. Quando nem sequer alimentar esse bolo para as elites ele consegue, aí ele fica em maus lençóis.
Porque aí ele quebra uma das promessas de campanha dele, que é melhorar a economia, melhorar a vida dos brasileiros. E aqui a gente entra num outro artigo que é muito bom, um artigo do Estadão de ontem, escrito pelo Daniel Pereira Andrade, que é um professor de sociologia da FGV. A manchete é: economistas liberais precisam ser responsabilizados pelo baixo crescimento. O que o Daniel propõe aqui é um pensamento bastante interessante, porque, via de regra, você tem economistas dizendo, olha, se a gente fizer isso aqui, por exemplo, economistas liberais, se a gente fizer isso aqui, a gente vai ter tais resultados. E quando esses resultados não acontecem, geralmente não acontecem, quando esses resultados não acontecem, eles não culpam a teoria que eles utilizaram, os princípios que eles utilizaram, mas eles culpam fatores externos. A política não contribuiu. Na verdade, se fosse aplicado isso que a gente propôs e não houvesse esses entraves políticos, tudo daria certo, mas não daria certo, porque você tem uma ilusão do liberalismo, o chamado livre mercado, ou laissez-faire, que seria se não houvesse nenhuma obstrução governamental, nenhuma regulamentação, se o mercado pudesse correr à solta livremente, que ele se autorregularia e ele redistribuiria naturalmente as riquezas para as pessoas. Essa é uma noção antiga, que vem lá do Adam Smith, por exemplo, a mão invisível, que o mercado tem uma mão invisível que controla e regula por si própria as relações econômicas entre as pessoas. E essa é também uma bobagem, porque o que a gente sabe, quando a gente observa, nos poucos momentos que você tem, bem, nunca teve livre mercado na história da humanidade, mas nos poucos momentos que a gente vê desregulamentação econômica, o que você vê é justamente um desequilíbrio completo econômico. É o enriquecimento de poucas pessoas e a pobreza de muita gente. As práticas neoliberais ou as práticas ultraliberais revelam isso para as pessoas. Quando você tem, por exemplo, aqui vale citar o documentário Inside Job, que em português se chama Trabalho Interno, que mostra como, nos Estados Unidos, a crise financeira de 2008 foi causada justamente por desregulamentação dos mercados financeiros. Não havia fiscalização, então você teve procedimentos internos do mercado financeiro que levaram, justamente por causa dessa distorção que se dá, levaram à crise financeira de 2008. A maior crise econômica global desde o crash de 29. E outra coisa que o Daniel fala no artigo é que esses economistas que propagam esse tipo de ideais, eles nunca são responsabilizados. Eles vão lá e propõem essas medidas, elas dão errado. É culpa dos outros, nunca deles. O que esse documentário que eu mencionei aqui, Inside Job, mostra é que muita gente se beneficia ao propor esse tipo de coisa. Muita gente se beneficia na academia, nos Estados Unidos pelo menos, na academia, pessoas que são financiadas por think tanks liberais, recebem grana de think tanks para propor esse tipo de medida, para defender esse modelo econômico, e as elites, evidentemente, também se beneficiam. Muita gente enriquece nesse modelo de livre mercado, que nunca foi implementado de fato, mas que molda muitas vezes políticas públicas, como no Brasil do Guedes agora. Como eu disse, se o bolo crescer, o que nem sempre acontece, se o bolo crescer, apenas um grupo muito diminuto realmente se beneficia disso. E por fim, uma última observação sobre isso. Talvez aqui esteja o maior desafio das ciências humanas, das ciências sociais, que é trabalhar com previsão das coisas. Se nós fizermos isso, teremos tal resultado. Se a gente fizer tal política econômica, a gente terá tal resultado. E não há como prever esse tipo de coisa. Não dá para dizer se a gente mudar tal estrutura social, o mundo será melhor depois. Não dá para saber. Porque é um sistema complexo e altamente maleável. Então você muda uma coisa aqui e você desarranja, você degringola um monte de coisa no final da cadeia. Você tenta mudar uma coisa na segurança pública, por exemplo, confrontar certos grupos, certas quadrilhas de traficantes, e você tem uma redefinição dos jogadores, dos participantes, e muda completamente o cenário. E nem sempre é necessariamente bom aquilo que acontece. E você vê isso constantemente na economia. Economistas que fazem previsões, o crescimento tal da economia, ou o dólar até o final do ano estará no patamar X, e quando acaba o ano, nenhuma dessas metas são cumpridas. Simplesmente porque eles não podem prever esse tipo de coisa. São sistemas altamente complexos e dependentes de um monte de partes. Você altera uma parte aqui, muda outras partes que também necessitam ser ajustadas e muita coisa vai mudando no caminho. Isso vale para a política também. Se tal político fizer alguma coisa, depois terá tal resultado. Nem sempre isso acontece. Não há como prever as coisas. Porque se houvesse uma fórmula mágica, se houvesse uma teoria econômica que fosse uma bala de prata, sempre que a gente utilizar isso aqui, teremos tais resultados, você não teria dezenas de teorias econômicas diferentes. Você não teria diferentes visões de sociedade ou visões políticas. Se houvesse uma resposta simples para os problemas, a gente teria resposta. A gente não estaria nessa constante tentativa e erro, que é a existência humana, que é a nossa existência em sociedades.
A gente testa e erra, testa e erra, testa e erra, testa e acerta, e depois você testa de novo e erra, porque não funciona sempre a mesma coisa. Eu recomendo que vocês leiam esse artigo do Daniel, desse professor, porque é um artigo bastante interessante para falar sobre isso, sobre como você tem uma visão equivocada de economia, como se aquilo ali funcionasse sempre, sendo que na verdade nem sempre funciona ou raramente funciona. E a culpa nunca é dos teóricos, a culpa nunca é dos economistas, a culpa nunca é das políticas econômicas aplicadas, e sim de outros fatores externos sobre os quais a gente não tem controle. Sendo que esses fatores externos deveriam ser levados em consideração quando você propõe a política econômica. Para concluir esse vídeo, a presença do Carioca nessa entrevista coletiva sobre o PIB foi cortina de fumaça. E esse é um dos raros casos no qual a gente pode utilizar essa expressão cortina de fumaça de maneira correta, na minha visão pelo menos. O resto para mim é tudo bobagem. Pessoas tentando encontrar os problemas e sem saber como navegar nessa questão ideológica do governo, para mim é crucial. E de fato foi uma cortina de fumaça para fugir dessa questão econômica. O mau crescimento da economia, o mau desempenho do Brasil, o mau desempenho da equipe econômica do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui hoje, sobre a cortina de fumaça nesse caso, sobre o humor bolsonarista, o humor do bobo da corte defendendo o governo, e também sobre a imprevisibilidade de certas teorias econômicas ou sociais, como a gente não tem como prever essas coisas, como a gente pode propor um modelo e esse modelo dá tudo errado depois porque as coisas mudam, porque o desenvolvimento disso é imprevisível. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, a gente não apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.